Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 1. Vamos frisar aqui a última parte do versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Esse podemos assim dizer, é um dos objetivos de toda a igreja militante aqui na face da terra: ganhar almas para o Senhor. Esse é o mistério do Evangelho. Essa é a obra do Calvário: gerar filhos, ganhar filhos, salvar almas. Todo aquele que tem sentimento, ele é usado por Deus. Todo aquele que tem esse sentimento, Deus o capacita, envia e faz dele ou dela uma grande ganhadora de almas. E Raquel aqui falou: dá-me filhos, senão eu morro. E nós vamos ver aqui algumas particularidades até chegarmos a esse capítulo, a esse versículo, e vamos entender por que Raquel falou: dá-me filhos, senão eu morro. No capítulo 24, Isaac se encontra com Rebeca. Lá no versículo 65 do capítulo 24, Rebeca cobre o rosto ao ver Isaac naquele encontro. E aqui nós podemos abrir outro leque para outra pregação, mas eu quero te trazer a palavra desde o encontro de Isaac e Rebeca chegando até Jacó. E lá no capítulo 25, versículo 21, Isaac orou e Rebeca concebeu a Esaú e Jacó. No capítulo 27, Jacó toma a bênção de Esaú. No capítulo 28, Jacó vai para Padã Arã, lá para Labão. 28, verso 10, Jacó tem a visão da escada, né, e fala com Deus: se tu me abençoares, tu serás o meu Deus; se tu me guardares e eu for e voltar em paz, tu serás o meu Deus. No capítulo 29, Jacó chega ao poço de Arã. E 29, verso 9, ele conhece a Raquel, que significa ovelhas. E ali nós vamos agora então a entender tudo aquilo que aconteceu na vida de Jacó e Raquel. Lá no capítulo 29, nós sabemos que Jacó trabalhou para Labão 7 anos para se casar com Raquel. E naqueles primeiros 7 anos, o amor era tão grande que Jacó trabalhou tranquilamente e se passaram os 7 anos. E nós sabemos que ao invés de Labão lhe dar a filha Raquel, deu a Jacó a Lia, ou Leia. E ela começa a conceber e ter filhos. Lá no capítulo 29, de Gênesis, versículo 32, diz a Bíblia que gerou a Rúben, no 33, Simeão, no 34, Levi, no 35, Judá. E lá no capítulo 30, verso 1, Raquel fala a Jacó: dá-me filhos, senão eu vou morrer. E como ela não conseguia gerar filho, Raquel dá a sua serva, Bila, por mulher a Jacó, querendo manipular ali a situação, aleluia, de desvantagem, né? E então Bila gera o 6º filho, Dan, lá em 30, verso 6, e lá no 30, verso 8, gera Naftali. No 30, verso 9, Lia volta a ter filhos e dá Zilpa por mulher a Jacó, e ela gera lá então Gade, e lá no versículo 13 gera Aser. E lá no capítulo 30, verso 18, a Lia volta a gerar e gera Isacar. No versículo 20 gera Zebulon, e no versículo 21 gera a única mulher de Jacó, a Diná, né, julgada.
E algum tempo depois, lá no versículo de número 21, 30, verso 21, algum tempo depois, e no 22, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu e abriu a madre, aleluia. E lá no versículo 24 do mesmo capítulo 30 que estamos lendo aqui, ela gera José, o 11º filho. José significa aquele que acrescenta, ou então ainda, quem Deus ajuda. E então a Raquel conseguiu gerar. Lá no capítulo 31, Jacó foge de Labão. No 32, Jacó envia mensageiros ao seu irmão Esaú. No 32, verso 22, Jacó luta com Deus no Val de Jaboque. Lá no capítulo 33, o encontro de Esaú e Jacó. No capítulo 34, Dinaia deflorada. No capítulo 35, Jacó volta a Betel, casa de Deus. No 35, verso 18, Raquel vem a morrer e dar à luz a Benjamim, o seu 12º filho homem. E aí nós podemos entender aqui que a esterilidade de Raquel, improdutividade de Raquel, era aquilo que a frustrava, né? Era aquilo que a tornava estéril e ela se chateava muito. E ela não produzia, era infértil, enfim, infecundo, inútil e vão. Raquel, ela se sentia muito mal com essa situação a ponto dela dar a sua concubina, né? Para que a sua concubina Bila, para que Jacó tivesse filhos com ela. E isso aí trouxe grandes transtornos, né? Jacó teve 11 filhos e foram gerados por Lia, Bila, Zilpa e Raquel. Isso aí levou mais ou menos 8 a 11 anos até que Raquel deu à luz. E aqui nós podemos ver esse tempo todo, de 8 a 11 anos, quando alguém recebe uma promessa e não recebe, a impaciência de Raquel, né? E agora a Raquel, que não tinha promessa, ela começa a gerar. E todas as outras, tanto Lia, Bila e Zilpa, passaram na frente de Raquel. Eu parece que vejo aqui a Raquel dizendo, só acontece com os outros, a minha promessa não chega, só acontece com elas, eu não consigo ficar grávida, não consigo desenvolver o talento, não consigo desenvolver a promessa, não consigo receber a minha bênção. Ela só via nos outros. Então lá no capítulo 30, verso 1, ela clama, dá-me filhos, senão eu morro. Uma mulher disposta até mesmo a morrer, mas ela queria dar filhos. E aqui nós podemos entender toda a vocação feminina na sua época, que era uma honra, era uma glória, era algo tão desejado para a mulher ser mãe. Aleluia. No capítulo 30, verso 23, ela gerou a José. No 35, 18, ela gerou o segundo Benjamim e acabou morrendo. E quem não podia gerar, aleluia, agora gera 2 filhos. E nessa época aqui que nós estamos vendo, 1750 anos antes de Cristo, mais ou menos isso aí, 1760 anos antes de Cristo, mais ou menos isso aí, era uma desgraça para uma mulher, era uma desonra para uma mulher não gerar, porque tudo o que aqueles patriarcas, tudo o que a tribo queria, tudo que o povo queria era fazer com que o seu povoado crescesse, o seu reino crescesse através de filhos. E uma mulher era escolhida num primeiro objetivo de gerar filhos. E aqui nós contextualizando para a figura da mulher igual à igreja, nós podemos entender que a principal função da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Para Raquel era terrível ela ver os outros com sucesso e ela não. Raquel era a preferida, mas ela teve que ver os outros gerar e ela não. Lá no 30, verso 2, como ela tinha sido impedida por Deus, ela deveria buscar a Deus. E o que ela faz?
ela dá a sua concubina, a Bila, para que Jacó viesse a ter com ela e dela gerar filhos. Ela se coloca no lugar de Deus. Aleluia. Mas tudo isso, apesar de tudo isso, estava aí também os planos de Deus. Ela estava sendo impedida por Deus. E quando há um impedimento, nós não devemos ir ao vizinho, à vizinha, à irmã abençoada, nós devemos ir a Deus, nos queixar para Deus, levar a nossa petição, levar as nossas questões a Deus. Lá no 30, verso 3, ela procurou recursos que ela tinha, não os recursos de Deus. E o que ela tinha? Ela tinha sua concubina. Ela quis resolver com as suas próprias mãos. Aleluia. E nós viemos firmar de novo aqui, em qualquer circunstância, entregue na mão de Deus, confie no Senhor e você vai ver a glória de Deus. No versículo 22, após algum tempo, ela então procura a Deus e Deus a ouve. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e abriu a sua madre. Parece que vejo Deus aqui diante de um problema na vida de Raquel, em silêncio, esperando o que ela faria. Ela poderia ter alcançado a sua bênção muito antes, mas ela procurou resolver com a sua própria mão, do seu próprio jeito. Ela procurou seus próprios recursos, a sua própria força, a força do seu braço, ao invés de confiar em Deus, ao invés de colocar toda a sua esperança, a sua fé no Senhor, ela procura agir então com as suas próprias mãos, tomando a sua própria decisão. E nós sabemos aí o decorrer da história, não é verdade? Mas ela então entende e ela busca Deus, aleluia, e ao buscar a Deus ela gerou a José e numa segunda oportunidade gerou a Benjamim. Quem tem a atitude como Raquel não morre sem ter filhos, não. A atitude correta de buscar e entregar nas mãos do Senhor toda a sua ansiedade, todo o anseio da sua alma para vir e desfrutar então da glória de Deus. Depois do segundo filho, ela acaba por falecer, mas o interessante da história é que ela não morreu sem alcançar a promessa de Deus. Quem tem promessa não morre, aleluia. E o desejo e o anseio da alma de Raquel está ali epigrafado, sublinhado no versículo 1 do capítulo 30. Dá-me filhos, senão eu morro. Aleluia. Uma mulher disposta a morrer se não viesse a gerar. E o interessante é que ela gerou, ela teve 2 filhos e acaba então por falecer, vindo ela a alcançar a promessa antes da sua partida. Glória a Deus. O que entendemos aqui? Entendemos aqui que tudo, absolutamente tudo, deve ser apresentado nas mãos de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque somente Ele é que pode solucionar o teu problema. E lá na vida de Raquel, e aqui exemplificando da mulher, e mulher tipificando a igreja, toda a igreja deveria estar disposta a morrer, a não ter filhos. Aleluia. O anseio da alma da igreja deve ser ganhar almas para o reino de Deus. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, se você é um apaixonado por almas, se você é um ganhador de almas, se você gosta de ganhar almas, pode ter certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado através do teu ministério e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Dá-me filhos, senão eu morro. Foram as palavras de Raquel, que possa ser a nossa nesses dias, ao ganharmos os nossos filhos, aos nossos familiares, ao ganharmos aquelas pessoas que de uma maneira ou de outra se aproximam de nós, daquelas que nos ouvem,
daquelas que fazem parte do nosso convívio, e assim nós vamos estar apresentando ao Senhor almas, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.